Diabetes, palavra derivada do termo grego para sifão, que já sugere sua característica de micção excessiva, tem uma longa e intricada história. A primeira menção conhecida da diabetes remonta ao Antigo Egito, por volta de 1550 a.C., onde médicos observaram sede excessiva e urina com sabor doce em alguns indivíduos. No entanto, foi somente no século XVII que a conexão entre diabetes e pâncreas foi estabelecida. Em 1674, o médico inglês Thomas Willis usou pela primeira vez o termo diabetes mellitus para descrever a condição, distinguindo-a do diabetes insipidus, que se caracteriza por sede excessiva e micção, mas sem a presença de açúcar na urina. O termo mellitus, que significa mel, refere-se ao alto teor de açúcar na urina de indivíduos com diabetes. Willis também observou que a urina de pacientes diabéticos tinha um sabor notavelmente doce, como se estivesse impregnada de mel ou açúcar. Um avanço significativo ocorreu no final do século XIX, quando os cientistas alemães Oskar Minkowski e Joseph von Mering descobriram o papel do pâncreas no diabetes. Eles descobriram que a remoção do pâncreas de cães levava ao desenvolvimento de sintomas semelhantes aos do diabetes. Essa descoberta inovadora abriu caminho para pesquisas adicionais sobre a relação entre pâncreas, insulina e diabetes. No início do século XX, o médico canadense Frederick Banting e seu assistente Charles Best isolaram com sucesso a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas que regula os níveis de açúcar no sangue. Essa descoberta revolucionou o tratamento do diabetes, transformando-o de uma doença fatal em uma condição administrável. Em 1923, Banting e seu colega John MacLeod foram agraciados com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho inovador. O diabetes é um distúrbio metabólico crônico caracterizado por níveis elevados de açúcar no sangue, também conhecido como hiperglicemia. Isso ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usar com eficácia a insulina que produz. A insulina atua como uma chave, permitindo que a glicose dos alimentos que ingerimos entre em nossas células para ser usada como energia. Sem insulina suficiente, a glicose se acumula na corrente sanguínea, levando a várias complicações de saúde. Existem 3 tipos principais de diabetes: tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico do corpo ataca e destrói erroneamente as células produtoras de insulina no pâncreas. Esse tipo geralmente se desenvolve na infância ou adolescência, mas pode ocorrer em qualquer idade. Pessoas com diabetes tipo 1 precisam de terapia com insulina por toda a vida para controlar sua condição. O diabetes tipo 2, a forma mais comum, é responsável por cerca de 90% a 95% de todos os casos de diabetes. Ela se desenvolve quando o corpo se torna resistente à insulina ou não produz insulina suficiente para suprir suas necessidades. O diabetes tipo 2 costuma estar associado a fatores de estilo de vida, como obesidade, inatividade física e hábitos alimentares pouco saudáveis. Normalmente se desenvolve na idade adulta e sua prevalência aumenta com a idade. O diabetes gestacional se desenvolve durante a gravidez em mulheres que não tinham diabetes antes. Isso ocorre quando as alterações hormonais durante a gravidez afetam a capacidade do corpo de usar a insulina de forma eficaz. O diabetes gestacional geralmente desaparece após o parto, mas aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2 mais tarde na vida, tanto para a mãe quanto para o filho. Os sintomas do diabetes podem variar dependendo do tipo e da gravidade da condição. Algumas pessoas podem não apresentar nenhum sintoma, especialmente nos estágios iniciais do diabetes tipo 2. No entanto, os sintomas comuns de diabetes incluem micção frequente, sede excessiva, perda de peso inexplicável, aumento da fome, fadiga, visão turva,
feridas ou cortes que demoram a cicatrizar e infecções frequentes. Se você sentir algum desses sintomas, é crucial consultar um profissional de saúde para obter diagnóstico e tratamento adequados. A detecção e o tratamento precoces são essenciais na prevenção ou atraso do aparecimento de complicações relacionadas ao diabetes. O diagnóstico geralmente envolve um exame de sangue para medir os níveis de açúcar no sangue. Um exame de glicose em jejum mede os níveis de açúcar no sangue após um jejum noturno, enquanto um exame de glicose aleatório mede os níveis de açúcar no sangue a qualquer hora do dia, independentemente de quando você comeu pela última vez. Um teste de hemoglobina A1C, também conhecido como teste A1C, fornece um nível médio de açúcar no sangue nos últimos 2 a 3 meses. Este teste ajuda a determinar o controle do açúcar no sangue a longo prazo e avaliar o risco de desenvolver complicações relacionadas ao diabetes. Embora o diabetes tipo 1 não seja evitável, as mudanças no estilo de vida podem reduzir significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e ajudar a controlar os dois tipos de forma eficaz. Essas modificações incluem adotar uma dieta saudável, praticar atividades físicas regulares, manter um peso saudável e evitar fumar. Uma dieta saudável para o controle do diabetes enfatiza frutas vegetais, grãos integrais, fontes de proteína magra e laticínios com baixo teor de gordura. É essencial limitar bebidas açucaradas, alimentos processados, gorduras saturadas e trans e consumo excessivo de sódio. A atividade física regular, como caminhadas rápidas, corrida, natação ou ciclismo, ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, diminuir os níveis de açúcar no sangue e reduzir o risco de doenças cardíacas. Manter um peso saudável é crucial para a prevenção e o controle do diabetes. Perder até mesmo uma pequena quantidade de peso, como 5% a 7% do peso corporal, pode melhorar significativamente o controle do açúcar no sangue e reduzir o risco de complicações. Parar de fumar também é essencial, pois fumar aumenta o risco de desenvolver complicações relacionadas ao diabetes, como doenças cardíacas, derrame e danos nos nervos e doenças renais. Viver com diabetes exige autogerenciamento contínuo, incluindo monitoramento regular do açúcar no sangue, adesão à medicação, se prescrita, e consultas regulares com uma equipe médica. Com os devidos cuidados e gerenciamento, os indivíduos com diabetes podem viver vidas longas, saudáveis e gratificantes.